Olá pessoal, amigos, amigas, dando continuidade ao vídeo de ontem sobre quem é esse cara que está ocupando a presidência, tentando resolver esse enigma. Vamos citar mais algumas características, digamos assim, da personalidade desse indivíduo. Ele, como eu estava dizendo ontem, enquanto candidato lá em 2002, tinha um discurso extremamente antagônico, extremamente contrário aos princípios democráticos, como eu já havia dito, ao respeito à pessoa humana, ao respeito à dignidade humana do ponto de vista das suas conquistas pessoais, dos seus bens pessoais, enfim. Ele deixou claro naquela campanha, vou repetir uma fala final que eu fiz, no horário político gratuito, nas emissoras de rádio e televisão, que se fosse eleito iria confiscar bens, se fosse eleito iria confiscar propriedades para praticar um neocomunismo, digamos assim. A exemplo daqueles fracassado comunismo que foi implantado na extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que levou todo o povo daquela região na Ásia, liderado pela Rússia, por Moscou, do Putin. Na época, obviamente, eram outros gestores, entre aspas, na realidade eram tiranos. Esse só levou miséria, destruição, medo, derramamento de sangue, tragédias, separação de famílias, execuções sumárias de todos os antagonistas do sistema. Enfim, é isso que aconteceu. Mas não estamos falando da história da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estamos tentando desvendar quem é esse cara que está ocupando a presidência da República pela terceira vez. Então, ele, como eu disse ontem, ele estava em vias de perder as eleições por conta do discurso cabeludo, digamos assim, que ele estava fazendo pró-comunismo. Então os assessores dele, sei lá quem, o grupo que está por trás dele, que sempre esteve e continua por trás dele com sede de poder, o orientou, obrigou a mudar o discurso. Daí veio o Lulinha Paz e Amor, o Lulinha Cor-de-Rosa, que eu falei ontem, e mudou todo o discurso. Em julho de 2002, em plena campanha, ele fez uma declaração dizendo que não ia confiscar nenhum bem, que ia defender os bancos, as empresas, a iniciativa privada, o capital privado, a propriedade privada, enfim, ia defender a dignidade da pessoa humana, enfim, mudou totalmente o discurso, o inverso da carta de Olinda que o PT havia escrito lá em dia 16 de dezembro de 2001, portanto, 7 meses antes, mais ou menos. Então aí ele já mostrou que ele não tem a sede de poder desse tipo de gente, principalmente do líder desse grupo, digamos assim, para não dizer outro nome alusivo às festas juninas, até para não corromper a imagem das festas juninas. Esse grupo, com sede de poder, levou o então candidato Lula a mudar o discurso, e aí o dólar, como eu já havia dito antes, que tinha chegado justamente por medo, por instabilidade, chegado a quase R$4, se não marcou esse patamar, e as ações das bolsas que haviam caído voltaram a subir e o dólar baixou. Mas como não poderia ser diferente desse tipo de gente, leia-se o atual presidente, obviamente ele acusou o ex-presidente, ainda no cargo, em exercício, Fernando Henrique Cardoso, por toda essa instabilidade. Mas, na verdade, toda pessoa inteligente
honesta consigo mesma e com a visão parcial da política macroeconômica do país, sabia que quem estava provocando a instabilidade eram as declarações do Lula e a possibilidade dele ser eleito. Isso era uma coisa óbvia e incontestável. Mas é lógico que ele transferiu essa culpa para o Fernando Henrique, que ingenuamente é amigo dele até hoje. Se fosse eu no lugar do Fernando Henrique, eu rompia relações pro resto da vida, por toda a eternidade, mais 3 dias. Eu, Luiz Rorato, faria isso sem qualquer problema de consciência e sem qualquer tipo de hipocrisia. Mas o Fernando Henrique é uma pessoa muito boa, muito competente, muito ética e manteve a amizade desse cidadão aí, para não dizer um palavrão. Enfim. E como se isso não bastasse, uma vez mudando o discurso, as pessoas, os menos informados, apostaram nesse cidadão e ele acabou se elegendo em segundo turno contra o candidato do PSDB na época. Se eu não me engano, era o José Serra. E, obviamente, como todo incompetente, despreparado, desqualificado e com problemas sérios de desvio de caráter, que é o caso, esses cidadãos, para não dizer um palavrão, já começou com um discurso dizendo que tinha herdado uma herança maldita do Fernando Henrique. Ora, eu já gravei vários vídeos sobre isso. Todo mundo que tem um mínimo de inteligência sabe que suceder o Fernando Henrique no seu segundo mandato, com o Plano Real, com as leis que servem de exemplo para o mundo, que estão em vigor até hoje, as que o próprio Lula não derrubou e o que o Bolsonaro também não derrubou, teve a melhor herança de governo da história da humanidade, quem sucedeu, no caso o Lula. Só que o cara é tão, que daí ele menosprezou o que o Fernando Henrique deixou, de forma cínica, de forma descarada mesmo, menosprezou. E, obviamente, como todo despreparado, não fez nada que prestasse por iniciativa nem competência própria, mas se apropriou de uma série de projetos que nasceram no final do governo Fernando Henrique, ou durante o governo Fernando Henrique, dizendo que foi ele que criou a estabilidade econômica, ele que deu condições para que as pessoas, que 27 milhões de pessoas na época saíssem debaixo da linha da pobreza. Na realidade, o que fez tudo isso foi o Plano Real criado pelo Fernando Henrique, que, aliás, o Lula combateu o tempo todo. Tentou derrubar de qualquer jeito. Enfim, tudo isso está registrado na história. Só basta pesquisar que todos vão constatar isso, porque eu estou dizendo palavra por palavra, item por item. E o desqualificado que está na presidência agora foi além disso. Mudou o programa habitacional que o Fernando Henrique tinha criado também, que virou Minha Casa Minha Vida, mudou de nome e disse que foi ele que criou. O programa de socorrer os mais necessitados, o Bolsa Escola, que tinha um objetivo nobre de combater o trabalho infantil e também levar as crianças para a escola e aumentar a renda das famílias, ele mudou de nome para Bolsa Família, sem critério algum, e começou a distribuir cartão de banco para saque lá no caixa eletrônico, indistintamente, milhões e milhões de cartões, pura e simplesmente para comprar votos, para angariar, e se apropriou da ideia também, assim como uma série de outros projetos de combate à fome e outros de crescimento econômico que foram criados no governo Fernando Henrique, ele se apropriou. E ele não fez nada que prestasse. Em síntese, aliás, só fez o que não devia. Foi à China, assinou vários contratos, dezenas de contratos para importar produtos acabados, lixo mesmo, porcaria, sem qualquer tipo de garantia, produtos que eram fabricados aqui. Com isso, fecharam milhares de empresas aqui no Brasil e gerou o desemprego de milhões de pessoas que eclodiu no governo da Dilma. Tudo isso eu já deixei bem claro em outros vídeos aqui no meu canal, tá bom? Esse é o perfil verdadeiro, esse é o raio-x perfeito, é a ecografia perfeita,
é a imagem incontestável do que é o Lula lá. Um cara que não merece confiança de ninguém. Só incautos, despreparados e fanáticos confiam nesse tipo de gente. Aliás, isso serve para o antecessor dele também. Vamos deixar isso bem claro, tá bom? Quem gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte na vida, sucesso, grandes realizações. Um grande abraço, um beijo e até mais. Tchau.